As vozes ecoavam frias dentro do tribunal. Cada palavra parecia uma sentença antes mesmo de o juiz abrir a boca. O som do martelo, o arrastar das cadeiras, o murmúrio do público curioso, tudo formava um coro de descrença. Lá estava ela, de pé, frágil aos olhos humanos, mas carregando no peito uma força que o mundo ainda não conhecia. Helena, 28 anos, filha de um homem simples, pastor de um pequeno templo em Guaianazes, agora acusado injustamente de um crime que jamais cometeu. O pai, Elias, olhava para o chão. As mãos calejadas tremiam, não de medo, mas de dor. A dor de ver sua fé ser ridicularizada diante de tantos olhares impiedosos. O promotor falava com voz afiada, cheio de certezas humanas e vazias de compaixão. Esse homem pregava a verdade, mas escondia crimes por trás do altar. As risadas discretas cortaram o silêncio. Algumas pessoas balançaram a cabeça, outras cochicharam. O juiz, cansado, apenas folheava papéis. Tudo parecia decidido antes mesmo do julgamento começar. Helena observava cada gesto, cada olhar de desprezo, e algo dentro dela queimava como uma chama antiga. Desde criança, ouvira o pai dizer que a fé é a única defesa que o mundo não pode derrubar. Naquele instante, essas palavras ecoavam como um chamado. Ela respirou fundo, segurou a Bíblia que trazia no colo e se levantou. "Dá excelência?" "Com todo respeito." A voz tremia, mas o olhar era firme. "Solte, meu pai, e eu te mostro o poder de Deus." O silêncio que se seguiu foi cortante. O tribunal zombou. Um homem no fundo riu alto. "Mais uma fanática?" Judy, alguém murmurou. Mas Helena não se moveu. Enquanto os outros viam apenas uma filha desesperada, o céu via uma serva em pé, pronta para ser instrumento do impossível. Do lado de fora, o vento soprava sobre os prédios de São Paulo, pesado, carregado de chuva e promessas. A cidade seguia indiferente, sem saber que naquele tribunal simples, algo que desafiava a lógica estava prestes a começar. O juiz ajeitou os óculos e, num tom sarcástico, perguntou: "E como exatamente a senhorita pretende provar isso?" Helena fechou os olhos. "Eu não preciso provar nada. Quem vai provar é Deus." O murmúrio voltou, agora misturado à curiosidade. O promotor sorriu de lado, pronto para destruir o que ele chamava de superstição. Mas em meio àquela tempestade de descrença, uma paz diferente começou a tomar o rosto de Helena. Era como se uma luz suave envolvesse seu olhar. Ela não sabia ainda o que viria, só sabia que algo maior a conduzia. Naquela mesma noite, São Paulo seria palco de algo que nem os céticos poderiam negar. E o tribunal que riu, em breve se calaria. Antes de o tribunal existir, existia o pequeno templo de esquina. As paredes simples pintadas com cal branca refletiam a luz do sol da manhã. Ali, todas as semanas, Elias abria as portas e dizia sempre a mesma frase antes de pregar: "Hoje, o milagre entra primeiro." Era assim desde sempre. Para ele, o evangelho não era religião, era respiro. Helena cresceu vendo o pai dividir o pouco que tinha. As ofertas da igreja iam para os órfãos, os doentes, os velhos esquecidos. O dinheiro mal dava para pagar a luz. Mas o templo nunca ficou escuro, porque a chama da fé iluminava tudo. Certa vez, quando Helena tinha apenas 9 anos, o pai ajoelhou ao lado dela no chão de cimento e orou: "Filha, o mundo pode rir da nossa fé, mas quando rirem, lembre-se, é no riso dos homens que Deus prepara o silêncio do milagre." Essas palavras se tornaram tatuagem na alma dela. O tempo passou e com ele vieram as provas. Elias tornou-se conhecido em São Paulo por ajudar pessoas envolvidas com drogas e violência. Tirava jovens das ruas, aconselhava casais, enfrentava traficantes com nada além de uma Bíblia nas mãos. Foi num desses dias que o mal se vestiu de armadilha. Um dos rapazes que ele ajudou, Mateus, havia sido preso novamente. Para escapar da pena, acusou Elias de desviar doações e encobrir crimes. Bastou uma palavra distorcida para que a imprensa transformasse o pastor em vilão. Em poucos dias o templo foi fechado. Picharam os muros com insultos.
Fiéis se dispersaram. E quando a polícia bateu à porta, Helena ainda segurava o pano de louça, as mãos tremendo, enquanto via o pai ser levado algemado. Pai!" gritou ela, correndo até o portão. Elias olhou para trás e apenas sorriu. Confia, filha. Tudo isso é para mostrar quem é Deus." Essas palavras ecoaram como trovão. Mas o trovão virou silêncio quando o processo começou. O promotor, ansioso por fama, viu no caso uma chance de ascender politicamente. Transformou a fé de Elias em espetáculo, espalhando que o pastor manipulava pessoas vulneráveis. Helena tentou provar o contrário. Levou testemunhas, mostrou documentos, mas cada verdade parecia desaparecer em meio à lama das manchetes e das mentiras. Ainda assim, todas as noites, ela se ajoelhava sozinha, diante da Bíblia aberta em Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. E orava: Senhor, se essa dor é o caminho, então me ensina a andar por ele sem cair. O inverno chegou. Elias seguia preso e o julgamento se aproximava. Mas algo começou a mudar no coração de Helena. A dor se transformou em combustível. Ela não queria apenas provar a inocência do pai. Queria que o mundo visse que a fé não é um refúgio dos fracos, mas a força dos que não desistem. Numa manhã fria, ela foi até a penitenciária. Olhou o pai através do vidro e perguntou: Pai, e se ninguém acreditar em nós? Elias sorriu, com os olhos cheios de serenidade. E que então Deus vai acreditar por todos. Foi naquele instante que Helena decidiu enfrentar tudo. Pediu licença na escola onde trabalhava como professora, estudou o processo linha por linha e descobriu algo. Uma testemunha-chave que poderia provar que Mateus havia mentido. Fora misteriosamente transferida para outro estado. O inimigo parecia ter vencido. Mas o céu já preparava outro tipo de justiça. Enquanto o tribunal zombava, o milagre se aproximava em silêncio. Naquela semana, o céu de São Paulo parecia refletir a alma de Helena, nublado, pesado, mas com lampejos de luz teimando em atravessar as nuvens. Ela caminhava pelas ruas, com uma pasta gasta nas mãos, revisando cada folha do processo do pai. Eram dezenas de páginas frias, sem alma, cheias de acusações forjadas. A cada linha, uma injustiça. A cada carimbo, uma dor. Naquela mesma noite, sentada sozinha na igreja abandonada, Helena chorou pela primeira vez em meses. O altar, coberto de poeira, ainda guardava o cheiro de incenso e o som de orações antigas. Ela se ajoelhou e sussurrou: Deus, se o teu poder é real, me mostra o que fazer. O vento entrou pela janela quebrada, apagando a única vela acesa. Por um instante, o silêncio pareceu a resposta. Mas então, o telefone vibrou em sua bolsa. Era um número desconhecido. Helena! Aqui é o Júlio. Fui advogado do seu pai antes do caso ser transferido. Encontrei algo que você precisa ver. O coração dela disparou. No dia seguinte, foi até o pequeno escritório de Júlio, um homem cansado, com olheiras profundas e a alma marcada pela decepção com o sistema. Ele lhe entregou um envelope amarelado. Isso estava arquivado indevidamente. Um recibo bancário que prova que seu pai doou dinheiro acusado de desvio. E há mais, há um vídeo que sumiu do processo, mostrando Mateus retirando a quantia. Helena segurou o envelope com as mãos trêmulas. Por que está me dando isso agora? Júlio suspirou. Porque eu tentei lutar e falhei. Mas quando vi sua coragem naquele tribunal, percebi que talvez Deus ainda não tenha desistido de nós. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Ele nunca desiste. Com o novo material em mãos, Helena procurou o novo advogado do caso, Dr. Henrique, um homem sério e prático, conhecido por não acreditar em milagres. Quando ela contou sobre o vídeo desaparecido, ele a interrompeu. Senhorita Helena, provas somem todos os dias. E aparecer agora, depois de tanto tempo, parece mais fé do que fato. Helena olhou firme. Então que a fé vire fato, doutor. Ele riu de leve, como quem não queria ofender, mas também não acreditava. Mesmo assim, aceitou revisar o material. Nos dias seguintes começaram a surgir coincidências, ou talvez sinais.
O sistema da promotoria travou e, ao ser reiniciado, revelou e-mails apagados entre Mateus e um assessor do promotor. Uma mulher que trabalhava na secretaria judicial sonhou 3 noites seguidas com Elias orando e resolveu confessar que documentos foram trocados. E Júlio, o advogado antigo, reencontrou por acaso o pendrive original do vídeo, esquecido em uma gaveta que ele jurava ter esvaziado. As peças começavam a se encaixar, mas o inimigo reagia. O promotor, ao descobrir que Helena reabria o caso, ameaçou processá-la por obstrução. Ela recebeu mensagens anônimas dizendo para desistir, mas nada a abalava. Certa noite, enquanto revisava papéis, ouviu um trovão forte. A luz acabou e a cidade mergulhou na escuridão. Ela acendeu uma vela e aquela luz pequena abriu a Bíblia ao acaso. Os olhos dela caíram em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Helena sorriu. Então é isso. A tua justiça é maior que a deles. A chuva começou a cair com força. E enquanto as gotas batiam na janela, uma sensação profunda tomou conta dela, como se Deus estivesse dizendo: continue, eu estou aqui. No dia seguinte, o advogado ligou. Helena, precisamos conversar. Acho que encontrei algo que pode mudar tudo. Ela fechou os olhos. Sentiu o coração acelerar. O vento soprou pela janela aberta, levantando a cortina como um convite do céu. Algo estava prestes a acontecer. E pela primeira vez, o impossível parecia dar os primeiros sinais de vida. O tribunal abriu suas portas naquela manhã com o mesmo ar de arrogância. Os olhares críticos, os cochichos discretos, o som seco do martelo, tudo permanecia igual. Mas algo estava diferente. Helena entrou acompanhada de Dr. Henrique, o advogado pragmático, com um envelope cheio de provas que, para ele, ainda parecia improvável que fizesse efeito. O promotor, confiante, abriu o processo e começou a falar em tom seguro, exibindo gráficos, números e depoimentos forjados. Senhoras e senhores, tudo indica que o réu se aproveitou da fé das pessoas para encobrir crimes. Helena sentiu o calor subir ao rosto, mas não se moveu. Ela abriu a pasta com os documentos originais, recibos, fotos, o vídeo, tudo que provava a inocência do pai. O silêncio começou a se espalhar, lento, mas perceptível. O juiz franziu o senho, pegando os papéis com mãos firmes. O que é isso, senhorita Helena? Ela respirou fundo e falou com clareza. Excelência, estes documentos provam que meu pai nunca desviou 1 centavo. E este vídeo mostra claramente que a acusação é falsa. O promotor riu, com um sorriso que tentava esconder a surpresa. Mais uma tentativa de manipulação? Mas então, a tela do tribunal mostrou o vídeo. Mateus, nervoso, retirando a quantia em dinheiro, sem testemunhas, sem permissão, mentindo em cada gesto. O público engoliu seco. Alguns funcionários da corte começaram a cochichar. E a primeira faísca de dúvida entrou nos corações mais céticos. Helena olhou para o pai, que a observava através do vidro. Ele sorriu com olhos marejados. Continue. Confie. Disse ele silencioso, transmitindo coragem mesmo de longe. Dr. Henrique, que até então não acreditava em milagres, sentiu um arrepio percorrer a espinha. Ele não podia negar a evidência, mas havia algo mais. Uma sensação de que a fé de Helena não era simples obstinação humana. Era algo que transcende lógica. Durante o intervalo, Helena se retirou por alguns minutos e se ajoelhou atrás do tribunal. Sussurrou em oração: seja feita a tua vontade, Senhor. Mostre a todos aqui que a justiça verdadeira não falha. Quando voltou, encontrou o promotor inquieto. Ele tentava refutar os documentos, mas cada argumento que lançava era rapidamente desfeito por provas concretas. As testemunhas-chave começaram a falar, uma a uma, confirmando que haviam sido pressionadas a mentir. O clima mudou completamente. O tribunal, que zombou dela há dias, agora observava com olhos arregalados. O murmúrio se transformou em tensão. A
A incredulidade dava lugar à consternação. E então, um detalhe chamou a atenção de todos. O relógio da corte parou por alguns segundos sem explicação. Uma luz fraca atravessou a janela, iluminando Helena de forma quase sobrenatural. A situação, que parecia apenas legal, agora carregava algo maior. O juiz suspirou e olhou para todos. Parece que estamos diante de algo que vai além das provas físicas, algo que exige reflexão. O promotor, sem palavras, encarou Helena. A filha olhou firme, mas com humildade. Ela sabia que ainda não era o fim, mas a batalha estava mudando. O impossível começava a se mostrar possível, e a fé, que antes era motivo de escárnio, agora se tornava força invencível. Helena saiu do tribunal naquele dia com o coração acelerado, mas sereno. Ela sabia que a verdadeira luta ainda viria, mas aquele primeiro impacto já havia sido sentido. O mundo começava a perceber que algo maior estava em ação. E a justiça silenciosa começava a caminhar para o lado certo. Os dias que se seguiram ao impacto do vídeo foram intensos. Helena não tinha tempo para descansar. Cada manhã trazia novas tentativas do promotor de desacreditar as provas. E cada tarde, pequenas vitórias surgiam, fortalecendo sua confiança. Mas a batalha estava longe de terminar. Enquanto ela revisava documentos, recebeu uma carta anônima. Pare agora, ou verá seu pai sofrer ainda mais. Você não conhece os poderes que se movem contra vocês. O coração disparou. O medo tentou invadir sua mente, mas Helena respirou fundo, segurou a Bíblia e lembrou das palavras do pai. Filha, a fé é a força que desafia o impossível. E seguiu em frente. Nesse período, novas subtramas começaram a aparecer. Uma repórter investigativa, Clara, interessou-se pelo caso. Inicialmente cética, foi atraída pelo contraste entre as acusações e as evidências que Helena apresentava. Ela começou a entrevistar testemunhas, buscar registros e encontrar contradições na versão do promotor. A presença de Clara trouxe uma tensão inesperada. Ela poderia expor publicamente o que acontecia, mas também podia tornar Helena vulnerável ao escárnio da mídia. Enquanto isso, Mateus, o falso denunciante, começou a recuar. O medo da verdade vindo à tona o fez tomar decisões desesperadas, tentando pressionar testemunhas a mudarem seus depoimentos novamente. Cada tentativa era bloqueada por Helena e Dr. Henrique, que se mostravam incansáveis. O tribunal, antes frio e sarcástico, começou a se curvar diante da força das evidências. Mas ainda havia resistência. O promotor convocou uma reunião secreta com aliados, tentando descobrir falhas no caso. O relógio do tribunal, por coincidência ou sinal, parou novamente, por alguns segundos, no momento em que Helena apresentava uma nova prova. Alguns jurados notaram, e uma sensação de reverência silenciosa começou a surgir no ambiente. Enquanto isso, Helena teve um sonho profundo. No sonho, ela via seu pai algemado, mas cercado por uma luz dourada que ninguém mais podia ver. Uma voz suave, firme e reconfortante disse: "Continue, minha filha. A justiça virá, mas através da fé." Ao acordar, Helena sentiu a certeza de que não estava sozinha. Cada passo que dava no tribunal, cada papel que entregava, cada testemunha que convocava, tudo era guiado por algo maior. Mas o desafio ainda não havia terminado. O promotor encontrou um suposto documento que poderia invalidar parte das provas, criando mais tensão. Ele entrou na sala com ar triunfante, mas Helena, com serenidade e fé, apresentou contra-evidências ainda mais fortes. O tribunal observava, dividido entre ceticismo humano e a sensação de que algo divino estava acontecendo. Clara, a repórter, finalmente se aproximou de Helena durante uma pausa. "Eu não sei se acredito em milagres, mas o que você está fazendo é extraordinário." Helena sorriu com lágrimas contidas. "Não é sobre eu acreditar, é sobre Deus agir através de mim. Cada obstáculo, cada ameaça, cada tentativa de desviar a atenção era superada. Mas a tensão crescia e o tribunal permanecia em suspense, sem saber como reagir
a força crescente da fé de uma filha que não desistia. No fim do dia, Helena olhou para o céu de São Paulo. O pôr do sol tingia os prédios de laranja e dourado, como se o mundo estivesse sendo pintado por mãos invisíveis. Ela fechou os olhos e murmurou: Pai, estamos quase lá. Mostraremos que a justiça verdadeira não falha. E naquele instante, algo dentro do tribunal começou a mudar. O impossível começava a se aproximar da realidade, e a fé de Helena, antes motivo de zombaria, tornava-se força invencível. O tribunal estava silencioso. Cada cadeira rangia sob o peso da expectativa. A audiência aguardava que Helena apresentasse mais provas, mas ninguém sabia o que ela tinha na manga. Dr. Henrique olhou para ela com expressão séria. Helena, a pressão vai aumentar. Eles vão tentar te desestabilizar. Ela respirou fundo, segurou a Bíblia em uma das mãos e respondeu: Se Deus está comigo, nenhum medo me derrubará. Enquanto isso, Mateus, ainda com medo, tentava manipular alguns jurados com mentiras sutis, jogando dúvidas sobre a autenticidade do vídeo. Mas cada movimento seu era neutralizado por provas incontestáveis e testemunhas corajosas, que, apesar do medo, se mantinham firmes. A tensão não estava apenas nas provas. Ela estava nas interações humanas, nos olhares que diziam mais que palavras. O juiz, por exemplo, começou a vacilar. Seu ceticismo inicial se misturava à dúvida. Cada gesto de Helena, cada palavra firme, cada prova apresentada parecia pressionar não apenas a lógica, mas também o coração de quem ouvia. Helena sentiu isso. Ela percebeu que não lutava apenas contra acusações injustas. Lutava contra a incredulidade, a corrupção silenciosa e até mesmo contra a dúvida que às vezes invadia seu próprio coração. Em uma pausa, ela caminhou pelo corredor do tribunal e encontrou Clara, a repórter. Você está lidando com tanta pressão. Como consegue manter a calma? Eu não estou sozinha, respondeu Helena. E não é minha força que importa, é a fé que me guia. Enquanto isso, Elias, ainda atrás das grades, acompanhava tudo pelo vidro. Ele viu a filha crescer diante dos olhos dele, se tornando não apenas uma defensora do pai, mas um exemplo vivo de coragem e fé. Deus está com você, minha filha, sussurrou ele emocionado. No tribunal, o promotor tentou provocar Helena com ironias. Senhorita Helena, você realmente acha que milagres acontecem em tribunais? Ela olhou para ele séria, mas calma. O impossível acontece quando a verdade encontra fé, e a verdade do meu pai está diante de todos aqui. O clima começou a mudar. Os jurados, antes inclinados a seguir o fluxo do promotor, agora se viam forçados a encarar as evidências. O público, que ria discretamente no início, agora olhava em silêncio, alguns até sussurrando como ela conseguiu provas tão detalhadas. No meio de tudo, Helena recebeu um recado inesperado de uma testemunha-chave que antes tinha medo de falar. Estou pronta para dizer a verdade. Finalmente. O juiz, percebendo a mudança, solicitou que ela fosse ouvida imediatamente. Cada palavra da testemunha confirmava o que Helena havia apresentado. O promotor, sem reação, tentava reorganizar seus argumentos, mas cada tentativa se desfazia como areia nas mãos. Quando Helena olhou para o pai através do vidro, seus olhos se encontraram. Havia ali um momento silencioso de comunicação, mais poderoso do que qualquer palavra. Estamos quase lá, disse ela em pensamento. Nossa, diz, continue, filha. Você é a prova de que a justiça de Deus não falha. O tribunal estava pronto para sentir que algo maior estava em ação. A tensão atingia seu ponto máximo, preparando o terreno para a primeira grande reviravolta. O impossível já não parecia tão distante. A fé de Helena, antes motivo de escárnio, tornava-se força capaz de abalar o mundo humano. O tribunal estava tenso como nunca. Os murmúrios se misturavam ao som seco do martelo, e todos esperavam pelo próximo passo da jovem que ousou desafiar a lei com nada além de fé e provas irrefutáveis.
De repente, Dr. Henrique solicitou que fosse exibida uma gravação inesperada, obtida de última hora. Uma câmera de segurança esquecida na secretaria mostrava claramente Mateus manuseando dinheiro de doações, alterando recibos e ameaçando testemunhas. O promotor engoliu em seco, incapaz de disfarçar a surpresa. Isso não pode ser real. Gaguejou enquanto tentava recuperar a compostura. O juiz perplexo franziu a testa. Os jurados, inicialmente indiferentes, começaram a trocar olhares. O silêncio absoluto reinava no tribunal. Helena, firme, abriu a Bíblia que sempre carregava em mãos e disse com voz serena: Excelência, esta é a verdade que Deus me permitiu trazer até aqui. Não é humana, não é política, é divina. O promotor tentou interromper, mas o juiz levantou a mão, pedindo silêncio. Permita que ela conclua, disse sua voz carregada de autoridade. Enquanto a gravação era exibida, cada detalhe mostrava que todas as acusações contra Elias eram falsas. As provas se alinhavam, irrefutáveis. Mateus tentava se justificar, mas suas palavras soavam vazias. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um relâmpago iluminou brevemente o tribunal, através de uma janela lateral. E por um instante, Helena apareceu envolta em luz dourada. Nenhum trovão, nenhum vento, apenas uma sensação de presença maior preenchendo o ambiente. O público engoliu seco. Até os céticos sentiram algo que não podiam explicar. Clara, a repórter, observava incrédula, tentando registrar cada expressão e detalhe. Ela sabia que aquilo não era apenas justiça humana. Havia algo além, algo que mudaria a percepção de todos sobre fé e verdade. O promotor tentou retomar o controle, mas Helena entregou uma série de documentos finais, recibos autenticados, depoimentos antes silenciados, registros que comprovavam que Mateus havia manipulado tudo. O tribunal estava em choque. O impossível, que parecia distante, havia se tornado real diante de todos. Helena então olhou para o pai através do vidro. Elias sorriu, olhos marejados, orgulhoso da coragem da filha que, apesar da idade e da fragilidade, mostrava força que nenhum ser humano poderia medir. Nossa, diz, continue, filha. Tudo está acontecendo como prometi. O juiz se levantou limpando a garganta. E eu nunca pensei que veria algo assim em minha carreira. Esta corte reconhece que os elementos apresentados alteram completamente a visão do caso. O promotor, derrotado mas sem saída, desviou o olhar. Mateus permanecia imóvel, sentindo o peso de sua mentira esmagadora. O tribunal inteiro parecia respirar um ar diferente. A fé de Helena não era mais apenas um gesto simbólico. Era força, era prova viva de que a justiça verdadeira não depende do homem, mas de algo maior. Enquanto Helena recolhia seus documentos, sentiu uma paz profunda. Sabia que ainda havia batalhas pela frente, mas aquele momento marcava a primeira grande vitória da verdade e da fé. O impossível já havia começado a se mostrar possível. E o mundo, mesmo em silêncio, começava a perceber que a justiça de Deus não falha. O tribunal parecia um palco silencioso, onde cada olhar e cada gesto carregava um peso invisível. Clara, a repórter, continuava registrando cada detalhe, agora fascinada pela força de Helena. Ela havia deixado de lado o ceticismo inicial e começava a perceber que não se tratava apenas de provas, mas de algo maior. Uma história de fé, coragem e justiça que transcendia a lógica humana. Enquanto isso, Mateus tentava desesperadamente reorganizar suas mentiras, mas a cada passo que dava, mais se enredava em contradições. Ele procurou apoio em antigos aliados, mas a lealdade deles havia sido abalada pelas evidências apresentadas. A tensão aumentava a cada momento que Helena permanecia firme, confiante e serena diante de todos. No meio desse turbilhão, Helena enfrentava também dilemas internos. Ela pensava no pai, preso injustamente, e no quanto tudo aquilo estava afetando não apenas a vida dele, mas também a própria dela.
O medo, a ansiedade e a responsabilidade se misturavam, mas a fé servia como bússola, guiando cada decisão, cada palavra, cada gesto. Dr. Henrique, observando de perto, percebeu algo que ninguém mais parecia notar. A calma de Helena, apesar da pressão, era quase sobrenatural. Cada movimento que fazia transmitia autoridade, mas também humildade. Era como se uma presença invisível estivesse ao lado dela, fortalecendo-a de maneira inexplicável. Durante o julgamento, novas testemunhas foram convocadas. Cada depoimento adicionava peças essenciais ao quebra-cabeça. Alguns contavam histórias de milagres discretos, testemunhados em silêncio por anos, ligados à fé de Elias e à dedicação de Helena. O tribunal, que antes zombava da fé, agora se via envolvido em um cenário que desafiava suas próprias convicções. Enquanto isso, Clara descobriu algo inesperado. Um aliado do promotor havia tentado apagar provas digitais. Ela confrontou-o em particular, e ele, assustado com a força da verdade, acabou confessando, revelando informações cruciais que ajudariam a consolidar a defesa de Helena. O promotor percebeu que estava perdendo o controle, e a frustração começou a transparecer. Cada ataque que fazia era neutralizado com provas, fé e estratégia. O tribunal, que antes apenas observava, agora sentia o impacto real de cada ação da jovem corajosa. No fim do dia, Helena saiu para um breve descanso, sentindo o peso de tudo, mas também a força que a guiava. Ela caminhou pelo corredor do tribunal, fechou os olhos e murmurou: Senhor, estamos próximos. Que tua justiça se manifeste plenamente. Ao retornar, encontrou Elias sorrindo através do vidro. Ele levantou a mão como se dissesse: Continue, filha. O impossível está ao nosso alcance. O ambiente se tornou uma mistura de expectativa, tensão e reverência silenciosa. O tribunal estava prestes a experimentar um momento que nenhum protocolo poderia conter. A revelação de que a fé de uma filha podia desafiar não apenas o sistema, mas também o ceticismo mais arraigado. E enquanto a audiência se preparava para ouvir os próximos depoimentos, todos sentiam que algo maior estava prestes a acontecer. A história não era apenas sobre justiça humana. Era sobre a justiça que transcende o mundo, movida pela fé, coragem e amor filial. O palco estava montado para o próximo ato, o clímax se aproximava e o impossível estava prestes a se tornar realidade. O tribunal respirava tensão. Cada gesto, cada passo, cada olhar carregava o peso de expectativas e de segredos prestes a serem revelados. O promotor, visivelmente frustrado, tentava manter a postura firme, mas a inquietação transparecia em seus gestos. Seus aliados sussurravam entre si, temendo que as provas e a coragem de Helena destruíssem a narrativa cuidadosamente construída. Helena permanecia serena, mas seu coração pulsava rápido. Ela sabia que o momento crítico havia chegado. Cada testemunha, cada documento, cada gravação apresentada havia preparado o terreno para a verdade, mas ainda restava um último obstáculo: convencer o tribunal de que não se tratava apenas de evidências humanas, mas de justiça guiada por algo maior. Dr. Henrique passou discretamente um olhar de encorajamento. Estamos prontos, Helena. É a hora. Ela assentiu, segurando firme a Bíblia. Mateus, encurralado, começou a suar. O medo tomou conta de cada fibra de seu corpo. Ele tentava articular palavras, mas nada parecia convincente. O tribunal olhava, e cada tentativa de mentira se desfazia perante a realidade apresentada. Nesse momento, Helena apresentou uma carta assinada por várias testemunhas que haviam sido coagidas anteriormente, admitindo a verdade sobre as manipulações de Mateus. O juiz pegou a carta, leu em voz alta e um silêncio absoluto caiu sobre o tribunal. A gravidade das palavras fez todos compreenderem que não havia mais como escapar da verdade. Clara, a repórter, sentiu o peso da cena. Ela sabia que estava testemunhando algo que transcende os limites humanos. O olhar firme de Helena,
A calma que irradiava mesmo sob pressão fazia com que cada espectador sentisse algo além de simples justiça, um poder que parecia vir do céu. E então aconteceu algo inesperado. Uma testemunha-chave, que até aquele momento tinha medo, levantou-se diante de todos. Eu menti por medo, mas agora digo a verdade. Elias nunca cometeu o crime. O promotor tentou intervir, mas suas palavras perderam força diante da convicção da testemunha. O juiz suspirou profundamente, percebendo que a maré havia virado. O público, antes murmurado e desconfiado, começou a aplaudir silenciosamente, emocionado com a coragem e a fé de Helena. Mas o conflito não estava totalmente resolvido. Mateus tentou uma última tentativa de intimidação, apontando dedos e sussurrando ameaças, mas não havia mais poder sobre a situação. A verdade, guiada pela coragem de uma filha e pela fé que a sustentava, dominava a sala. Elias, ainda atrás do vidro, viu a filha se tornar não apenas defensora, mas instrumento da justiça. Um sorriso emocionado iluminou seu rosto, misturando orgulho e alívio. É a tua fé, filha. A fé que nunca falha. O tribunal estava pronto. A tensão atingiu seu ápice. O conflito humano e espiritual se encontrou em um ponto crítico. Todos aguardavam o momento final, o confronto que decidiria o destino de Elias e revelaria que a fé, quando verdadeira, pode mover o impossível. O relógio parecia ter parado por um instante. O silêncio era absoluto. Cada respiração carregava expectativa, e todos sabiam, o clímax estava prestes a se revelar. O tribunal estava eletrizado. Cada olhar se cruzava com expectativa, medo e fascínio. O promotor, sentindo que havia perdido completamente o controle, tentou intervir novamente, mas seu tom já não carregava autoridade. As provas apresentadas por Helena, acompanhadas pela firmeza de sua fé, haviam desmoronado todas as mentiras. Helena se levantou, a Bíblia apertada contra o peito, e dirigiu-se diretamente ao juiz. Excelência, todas as evidências mostram que meu pai é inocente. Mas além disso, cada ação, cada palavra que trago aqui é guiada pela justiça de Deus. A verdade não pode ser detida por homens, nem por promotores, nem por mentiras. O promotor olhou para ela incrédulo. Isso é fanatismo, gritou, tentando recuperar algum senso de autoridade. Mas Helena apenas sorriu, calma e segura. Não é fanatismo, é fé. E a fé revela a verdade que vocês tentaram esconder. Nesse instante, o juiz solicitou que fossem exibidos novamente os vídeos e os documentos que Helena apresentara. Cada detalhe era analisado cuidadosamente. As testemunhas, agora fortalecidas, reforçavam seus depoimentos com convicção absoluta. O tribunal estava em choque. A história que parecia impossível estava diante de todos. Mateus, acossado, começou a gaguejar, tentando explicar suas ações. Eu fiz porque... Mas ninguém podia ouvir. O silêncio que tomou a sala era mais pesado que qualquer acusação. A verdade se tornava palpável, quase física, preenchendo cada canto da corte. Clara, a repórter, observava emocionada. Ela jamais havia visto algo assim. Era como se a fé de Helena tivesse tocado o próprio ar da sala, tornando o impossível real e mostrando que a justiça humana pode ser guiada por algo maior. E então, o momento decisivo, o juiz olhou para Mateus e para o promotor e disse com firmeza: diante das evidências apresentadas e dos testemunhos confirmados, esta corte reconhece que houve manipulação, coerção e falsidade em todo este processo. A inocência de Elias está comprovada. O silêncio se rompeu em murmúrios e olhares incrédulos. O promotor, abatido, não pôde refutar. Mateus abaixou a cabeça, derrotado, reconhecendo sua culpa sem precisar de palavras. Helena sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. Ela fechou os olhos por um instante, respirou fundo e murmurou uma oração silenciosa. Obrigado, Senhor, por nunca ter me abandonado. Elias, finalmente, foi chamado à frente do tribunal.
Quando as algemas foram retiradas, ele olhou para a filha com lágrimas nos olhos. Minha filha, você foi instrumento do impossível. O tribunal que antes zombou dela, agora se curvava diante da força da fé e da verdade. O impossível havia se tornado realidade. E todos os presentes sentiram, ainda que silenciosamente, que haviam testemunhado algo além da lógica humana. A justiça divina se manifestando através de coragem e fé. Helena sorriu, olhando para o pai e depois para o público. A fé não falha, a verdade não falha. E quem acredita mesmo diante do impossível será sempre guiado. O ar da sala parecia mais leve, quase luminoso. O confronto decisivo havia terminado, mas o impacto daquela vitória ainda reverberaria na vida de todos os presentes por muito tempo. O palco estava pronto para o clímax final, onde não apenas a justiça seria confirmada, mas também a força da fé se tornaria indiscutível diante do impossível. O tribunal parecia suspenso no tempo. O ar estava carregado de expectativa, e cada respiração ecoava como um lembrete silencioso de que algo grandioso estava prestes a acontecer. Helena caminhava pelo corredor da corte, a Bíblia ainda em mãos, sentindo o peso da responsabilidade, mas também uma força silenciosa que a guiava. O juiz, agora consciente de que a verdade se revelara de forma indiscutível, mantinha o olhar firme, avaliando cada detalhe. O promotor tentava argumentar, mas suas palavras soavam vazias diante do impacto das evidências e da fé que irradiava de Helena. Mateus, por sua vez, sentia o frio da derrota penetrar na alma. Sua mentira não tinha mais espaço para sobreviver. Clara observava cada movimento, anotando, registrando, mas também absorvendo a energia do momento. Ela percebeu que não se tratava apenas de justiça humana. Havia algo maior, algo que ninguém poderia ignorar. A força da verdade, guiada pela fé, era palpável, quase tangível. Elias, finalmente, fora chamado para a frente do tribunal. O momento de reencontro com a filha se aproximava, e ambos sentiram a intensidade do instante. Quando suas mãos se tocaram através do vidro de proteção, uma onda de emoção percorreu a sala, quase como se todos os presentes compartilhassem aquela conexão silenciosa entre pai e filha. Helena, mantendo a calma, falou com firmeza e emoção. Meu pai sempre acreditou na verdade e no poder da fé. Hoje, todos aqui podem testemunhar que, mesmo diante do impossível, a justiça prevalece quando guiada pelo coração e pelo espírito. O juiz assentiu, reconhecendo que cada detalhe apresentado por Helena não era apenas prova material, mas também um reflexo da coragem e da fé que haviam sustentado a luta. O tribunal inteiro se manteve em silêncio, absorvendo a magnitude do que acabara de acontecer. O promotor tentou uma última manobra, buscando pequenas falhas nos documentos. Mas Dr. Henrique, com serenidade, desmontou cada argumento, expondo a verdade de forma inequívoca. Mateus, incapaz de defender suas ações, permaneceu em silêncio, envergonhado e derrotado. O relógio do tribunal, que parecia ter parado durante momentos críticos, voltou a marcar o tempo, como se o universo reconhecesse que a justiça finalmente encontrara seu caminho. Helena olhou para o pai e viu nos olhos dele não apenas orgulho, mas a confirmação de que a fé deles havia sido recompensada. Ela respirou fundo e murmurou silenciosamente: Obrigado, Senhor, por cada passo, por cada prova, por cada sinal que me guiou até aqui. Nesse momento, algo mudou no ambiente. O tribunal, antes um palco de incredulidade e zombaria, agora irradiava respeito e reverência silenciosa. As testemunhas, os jurados e até os funcionários percebiam que tinham presenciado algo extraordinário. A justiça humana tocada pela fé, transformando o impossível em realidade. O prelúdio do clímax estava completo. A história não apenas mostrava que Elias era inocente, mas também que a fé de Helena, aliada à coragem, podia desafiar qualquer obstáculo.
Todos os elementos estavam prontos. A tensão, o conflito, a emoção e a revelação final, que deixaria uma marca indelével no tribunal e na vida de todos que presenciaram aquela batalha. O palco estava montado. O momento de culminação se aproximava, e o impossível estava prestes a se tornar realidade diante de todos. O tribunal estava em silêncio absoluto. Cada respiração ecoava, como se o ar estivesse carregado de expectativa. Helena olhou ao redor, sentindo que cada olhar era fixo nela. Não era apenas a atenção de todos. Era o peso de toda a verdade prestes a se revelar. O juiz respirou fundo e abriu o microfone. Após considerar todas as provas, os depoimentos e os eventos recentes, esta corte reconhece que o réu, Elias, foi injustamente acusado. Um murmúrio percorreu a sala, mas Helena não se deixou levar por emoção descontrolada. Ela sabia que ainda havia algo maior acontecendo. A fé que a guiava estava se manifestando naquele instante, mais forte do que nunca. O promotor engoliu seco. Tentou protestar, mas suas palavras morreram no ar. Mateus permaneceu em silêncio, derrotado, incapaz de encarar a força da verdade e da coragem que se apresentava diante de todos. Então o juiz fez uma pausa, olhou para Helena e disse com voz firme: Senhorita Helena, sua coragem, persistência e fé foram determinantes para que a verdade viesse à tona. Reconheço que testemunhamos aqui algo que transcende a lógica humana. O tribunal inteiro sentiu o peso daquelas palavras. A incredulidade cedeu espaço à reverência. Clara, a repórter, respirava fundo, sentindo que estava presenciando algo extraordinário. A justiça humana, guiada pela fé, se concretizando diante de todos. Elias, finalmente livre das algemas, caminhou até a filha. Quando se tocaram, lágrimas correram pelos rostos de ambos. Minha filha, você fez o impossível acontecer, disse ele emocionado. Não fui eu, pai. Foi a fé que nos guiou, respondeu Helena, segurando sua mão com firmeza. No tribunal, algumas testemunhas começaram a chorar, reconhecendo que haviam participado, consciente ou inconscientemente, de um sistema que quase destruiu a verdade. Os jurados e funcionários do tribunal, impressionados, compreenderam que haviam presenciado algo histórico, uma vitória da fé e da justiça sobre a mentira e a corrupção. O promotor, derrotado, saiu da sala sem palavras. Mateus foi confrontado com as provas irrefutáveis e finalmente admitiu suas falhas. Mas a atenção de todos estava voltada para Helena e Elias. No momento final, Helena ergueu a Bíblia, olhando para o céu através das janelas do tribunal. Senhor, obrigado por cada sinal, por cada prova, por cada passo que nos trouxe até aqui. Que a verdade e a justiça prevaleçam sempre, guiadas por tua luz. E naquele instante, uma sensação de paz tomou conta de todos no tribunal. O ar parecia mais leve, quase como se uma presença invisível abençoasse aquele momento. Não havia mais dúvida, escárnio ou medo. A justiça havia se manifestado e o impossível havia acontecido diante de todos. O público começou a aplaudir, não apenas pela vitória legal, mas pela história de coragem, fé e perseverança que testemunharam. Helena e Elias se abraçaram emocionados, sabendo que o milagre da fé tinha transformado uma injustiça em triunfo. O juiz, visivelmente tocado, declarou oficialmente: Elias está absolvido de todas as acusações. Que esta decisão sirva de lembrança de que a verdade e a fé podem mover até o impossível. O tribunal, que antes zombou, agora se curvava diante da força da verdade. Helena sorriu, lágrimas nos olhos, sentindo que cada momento de dúvida e medo havia sido necessário para alcançar aquela vitória. O impossível havia se tornado realidade. A fé havia se manifestado, a justiça havia sido feita, e o poder do amor filial e da coragem transformou o destino de Elias para sempre. O tribunal já estava silencioso, mas agora por outra razão: reverência e emoção. Elias estava finalmente livre, e Helena permanecia ao seu lado, segurando a mão dele com firmeza.
A história que começou com acusações injustas e olhares céticos, agora terminava em um cenário de vitória, fé e esperança. Clara, a repórter, aproximou-se de Helena e comentou emocionada: "Nunca vi algo assim. Não é apenas sobre justiça, é sobre fé, coragem e amor que não se abalam." Helena sorriu olhando para o pai. "Não fiz nada sozinha. Deus esteve conosco o tempo todo. E cada um que acreditou na verdade fez parte disso." O promotor e Mateus saíram do tribunal em silêncio, carregando o peso de suas ações enquanto a audiência se levantava, aplaudindo silenciosamente a coragem da jovem que nunca desistiu. O impossível havia se tornado possível, e todos ali presentes sentiram que presenciaram algo além da justiça humana, uma história de fé que tocou cada coração. Elias abraçou a filha, lágrimas rolando pelo rosto. "Você me salvou não apenas das mentiras deles, mas de perder a esperança." Helena respondeu firme e serena: "A esperança nunca morre, pai. A fé nos mostra o caminho mesmo quando tudo parece perdido." No caminho para fora do tribunal, Helena observou a cidade de São Paulo através das janelas. O pôr do sol tingia os prédios de tons dourados e alaranjados, como se refletisse o milagre que havia acontecido naquele dia. Ela sabia que a batalha havia terminado, mas que a história que viveram juntos carregaria lições eternas. Coragem, fé e perseverança podem transformar qualquer injustiça em vitória. Clara, ainda registrando cada detalhe, concluiu: "Esta é uma história que precisa ser contada, para que outros vejam que o impossível pode acontecer quando se acredita e luta pela verdade." Helena assentiu. "A cada um que assiste a nossa história deve saber, não importa o quão grande seja a injustiça, a fé e a coragem podem mover o mundo." No tribunal, todos os olhares voltaram-se para Elias e Helena. O juiz, emocionado, fez um gesto de respeito. "Que esta história seja lembrada como exemplo de que a justiça verdadeira existe e que a fé pode ser o guia para que ela se manifeste." Enquanto saíam, Helena murmurou uma última reflexão, olhando para o céu. Se a verdade e a fé estiverem ao seu lado, nenhum obstáculo é grande demais. A justiça não falha, e milagres acontecem todos os dias para aqueles que não perdem a esperança. E assim, a história se encerra, não apenas com a vitória de Elias, mas com a mensagem eterna de fé, amor filial e coragem que desafia o impossível. A jornada de Helena mostra que cada ato de fé e cada decisão de coragem tem o poder de transformar vidas, restaurar justiça e inspirar corações ao redor do mundo. Se esta história tocou seu coração, lembre-se, a fé e a coragem podem mover o impossível. Inspire-se, acredite e lute pela verdade em sua vida. Inscreva-se no canal e acompanhe nossas próximas histórias, porque cada vida tem um milagre a ser contado.